Moçambicanas, moçambicanos, operários e camponeses e combatentes, em vosso nome, às 0 horas de hoje, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Assim se proclamava a independência de Moçambique. Depois dessas palavras, Samora ficou em um profundo silêncio. Não conseguia mais ler o discurso que trazia em mãos, embora depois o tivesse terminado, mas a emoção enchia aquele lugar, o barulho, o saltídio, os assobios, gente que via conquistada a independência que há tantos e tantos anos esperavam, uma independência que há tantos e tantos séculos esperaram. O povo assistia ao fechar de uma história amarga, uma história triste que Moçambique passara num passado muito sombrio, num passado muito triste. É como se eu visse os membros que estiveram na batalha, na conquista dessa independência, perplexo em ver a multidão, muita gente, todo Moçambique reunida no mesmo lugar, ainda que não de forma física, mas escutando na rádio, assistindo na TV, exatamente naquela vigia de 0 horas do dia 25 de junho de 1975, onde Samora dizia, proclamava-se a independência total e completa contra o regime colonial português. Gente, eu lhe convido a fazer parte deste vídeo. Há de ser super interessante. A independência, a construção da independência de Moçambique te irá fazer entender a independência africana. Farei de tudo para que consiga olhar para Portugal nesse período, olhe para a África nesse período, olhe para Moçambique nesse período, olhe para os movimentos de libertação neste período. Portanto, há de ser uma aula super interessante. Desde já eu lhe peço, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição e deixa acima de tudo também o seu comentário para que também eu possa aprender alguma coisa de si e possa mudar. Bem, quando nós falamos de Portugal aqui em Moçambique, nós precisamos recuar até século XV, não é? Quando os portugueses chegam pela primeira vez aqui em Moçambique. Naturalmente que aqui em Moçambique nós já tínhamos contato com os Estados Árabes. Os árabes trocavam com os Estados africanos. Estou a falar, por exemplo, de Maniquene, de Grande Zimbábue, de Muenemutapa, mais tarde os outros estados. Quando os portugueses aqui chegaram, começaram a criar alguns conflitos, primeiro com os próprios árabes, e depois vão promover os conflitos entre os próprios reinos, e não só, vão promover conflitos até dentro dos próprios reinos. São os portugueses que vão promover as atitudes de traição entre os próprios africanos dentro de seus próprios estados. Quando os portugueses chegam pela primeira vez, começam a amontonar algumas feitorias, começando com a feitoria de Sofala em 1505, e depois vão construir a de Ilha de Moçambique em 1507, como vista de controlar o escoamento, não é, de ouro que os árabes traziam. Esta era a primeira forma de dominação, de controle de um estado que não lhes pertencia. Naturalmente que depois vão construir outras feitorias, a de Sena e de Tete em 1530, a de Quilimane em 1544, como forma de penetrar nos estados africanos, particularmente o estado de Muenemutapa. Conseguindo penetrar nesse estado de Muenemutapa, era o fim declarado do estado de Muenemutapa, o fim declarado também dos demais estados africanos. Depois vamos encontrar o outro segundo momento de uma dominação clara e evidente e confirmada e formalizada a partir dos finais do século XIX.
Estamos a falar 1884 a 85, com a Conferência de Berlim, onde os Estados europeus vão se reunir como forma de discutir as formas de dominação de Estados africanos. Para o caso de Moçambique, era essa a altura em que Portugal recebia o direito de ocupar Moçambique de forma efetiva. Então, a partir desse momento, começa a destruir os Estados africanos que nessa altura existiam. Estou a falar dos Estados de Gaza, os Estados Maravi, os estados dos Matacas, os estados, os reinos de Barwe e todos os focos que aqui existiam. E portanto, nesse momento, cria-se aquilo que primeiro se chama de campanhas de pacificação, que era em parte a eliminação de todos os estados africanos, estados moçambicanos, como forma de montar o Estado português. Portanto, é esse Estado português que a partir de finais de século XIX vai implantar aqui em Moçambique sistemas de dominação, sistema de colonização, de opressão, de obrigatoriedade de os moçambicanos produzirem aquilo que convinham a Portugal. Começava a agudizar a partir desses momentos a dominação colonial. Embora nesse momento a dominação colonial portuguesa aqui em Moçambique há de ser concedida a algumas companhias de fora que vão administrar o território moçambicano em nome de Portugal. Estou a falar das companhias majestáticas, Companhia de Moçambique, que vai administrar Sofala e Manica, e depois a Companhia de Niassa, que vai administrar a Cabo Delgado e Niassa, e também depois vamos ter a Companhia do Zambeze, que vai administrar Zambeze. E também vamos ter outras companhias também que vão administrando outros territórios, ficando a zona sul e ficando a zona sul, Nampula, e uma parte de Tete para a administração de Portugal. Mas na década de 30 do século XX, estamos a falar de 1930, institui-se aqui em Moçambique o Estado Novo. É esse Estado Novo que há de perdurar de 1930 até 1974, e portanto a fraqueza, a fragilidade do Estado Novo há de dar, neste caso, os primeiros indícios da independência de Moçambique. É esse Estado Novo que vai enfrentar o exército, a guerrilha, neste caso, da Frelimo, os movimentos de libertação aqui em Moçambique. Portanto, o Estado Novo de Salazar vai trazer a centralização administrativa, o maior controle das colônias. É a partir deste momento que, de forma muito compulsiva, Moçambique há de ser forçado a produzir acima das suas capacidades. Estamos a falar da década de 30 do século XX, uma altura da crise econômica mundial, que Portugal também fazia parte dessa crise, e Moçambique há de ser obrigado a produzir mais para alimentar a sua metrópole, por forma que sua metrópole saia da crise. Portanto, são culturas forçadas que vão acontecer, são os processos de chibalos, são a tributação, os impostos de pajota, de captação, que serão obrigados a Moçambique, são os planos de fomento que por Moçambique vai ser obrigado a ter que entrar a construção de linhas férreas, a construção de estradas, como forma de escoar facilmente a mão de obra. E isto acontece dentro, não é, de uma grande opressão. Quem não conseguisse fazer, quem não conseguisse trabalhar, era punido com força do exército que eles tinham, que era representados pelos cipais. Muita gente é morta, muita gente é presa, levado, neste caso, ao processo de chibalo. São esses processos que farão com que Moçambique, pouco aos poucos, nutrisse
dentro um espírito de vingança e um desejo de uma libertação. Embora os vovós, os pais lá no campo não soubessem como fazer, vai surgir lá na diáspora alguns indivíduos que vão se influenciar com os outros indivíduos que alcançam suas independências, indivíduos que vão ler poemas, poesias escritos, indivíduos que vão ler livros que foram escritos por outros indivíduos que, por estarem fora, aprendem com os outros. Alguns que, por participarem das grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial, vão nutrir o desejo de voltar para a sua terra como forma de libertar o seu país. É o caso, por exemplo, de Eduardo Mondlane, de Eduardo Chivambo Mondlane, o primeiro presidente da Frelimo, este que quando chega aqui em Moçambique, vendo que existiam movimentos que também estavam interessados em uma libertação, ainda que seja uma libertação regionalizada, portanto ele chega e começa a apelar pelo movimento desses indivíduos, e esta união que vai acontecer fora de Moçambique, em Tanzânia, no dia 25 de junho de 62, que vai dar a formação da Frelimo, não é? Com a aglutinação dos três movimentos, a MANU, o DENAMO e o NAMI, e portanto há de ser este movimento, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que vai encabeçar a luta de libertação que vai iniciar no dia 25 de setembro de 1964, não é? Com o primeiro tiro no distrito de Chai, na província de Cabo Delgado, que há de ser feito pelo Alberto Chipande, e assim, não é? Era dado o primeiro pé de vingança do massacre de Moeda que aconteceu no dia 16 de junho de 1960. Era tudo ou nada, mas morremos por uma causa boa, e portanto a partir deste momento vai perdurar uma luta de libertação que vai durar 10 anos até 1974, dia 7 de setembro, com assinaturas de acordos de Lusaka, que vai acontecer entre a Frelimo e o movimento de forças armadas que perdurava, que era a força que tomava os destinos de Portugal durante aqueles poucos meses de 74, a partir do dia 25 de abril de 1974, com aquela revolução que é tida como Revolução da Rosa, a Revolução dos Cravos, que é o tipo de rosa que se colocava nos soldados, que os portugueses colocaram neles em nome da liberdade que eles há muito tempo anseiavam. Gente, vamos olhar para Portugal para perceber a construção da própria independência de Moçambique. Quando olhamos para Portugal, desde aquele período, quando nós no meio da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e os Estados Unidos começam a apelar por um sentimento de autodeterminação dos povos, algo que foi iniciado até na Sociedade das Nações no ano de 1919. Portanto, no dia 14 de outubro de 1941, a Inglaterra e Estados Unidos da América vão levantar uma carta, que é a Carta do Atlântico, e nesta carta, na verdade, vai se apelar que é preciso que os povos sejam respeitados e que tenham uma autodeterminação, e que os povos se autogovernem, que os povos escolham, na verdade, os governos que pretendem seguir. Naturalmente que os Estados Unidos queriam ver o mercado livre para pôr a sua influência, mas em parte isso era bom para os estados africanos, porque é isto que vai dar o ensaio, a libertação de estados asiáticos e estados africanos. Naturalmente que este ponto há de ser reforçado depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
1945, com a carta de São Francisco, não é? Na reunião que vai criar a Organização das Nações Unidas, e as Nações Unidas vão levantar mais uma vez aquilo que foi desenhado na Carta do Atlântico, que o povo africano devia ter as suas independências, não só africano, como também o asiático. A partir deste momento, os estados que tinham colônias em África, na Ásia, deviam declarar à Organização das Nações Unidas as suas funções lá, o seu papel lá, o tipo de colônia que é, se é colônia, se é território, se é protetorado. Deviam dizer o que na verdade estavam lá a fazer, e que não deviam mais colonizar, e que era preciso que concedesse independência a esses territórios, ainda que permaneçam como ajudadores, como indivíduos que querem apoiar os Estados africanos, e não como Estados que estão lá para dominar os Estados africanos. A Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Nova Zelândia e os outros começam a passar relatórios, e alguns a descolonizar os Estados africanos, prestam contas à Organização das Nações Unidas, exceptuando Portugal, que vai aderir a este movimento de forma muito tardia. Portugal só vai entrar na Organização das Nações Unidas em 1955. Numa altura em que Portugal se encontrava em suas colônias de forma muito intensa, e a partir deste momento Portugal é apresentado cartas, não é, que deve reger a todos os membros participantes da Organização das Nações Unidas. São cartas que vão chocar com os interesses de Portugal em suas colônias. São cartas que vão obrigar que Portugal descolonize as suas colônias. Cartas que, se Portugal tivesse escutado a essas cartas, teríamos tido a independência de forma precoce. A Frelimo não teria, se calhar, ter sido criada nas condições que foi criada. Talvez não tivéssemos perdido os nossos entes queridos na guerra. Talvez não tivéssemos assistido à destruição do nosso Estado. Talvez não estivéssemos nas condições que nós estamos hoje. Mas a renitência de Portugal em continuar nessa perspectiva e mentir perante as Nações Unidas e dizer que Moçambique e Angola não são suas colônias, mas simplesmente províncias que estão no ultramar, províncias que estão além de Portugal, estão no outro lado do mar. Portanto, a ONU, apercebendo-se que isto tratava-se de uma mentira, envia uma comitiva para investigar esses assuntos, e apercebe-se que é uma mentira. Naturalmente que vai insistindo que descolonize 61, 62, 64, isso continua, descolonize. Portugal não vai descolonizar. 60, 65 descoloniza e Portugal não vai descolonizar. O que a mim me deixa um pouco triste é que a ONU tinha capacidades de intervir nesse assunto, e não só de enviar o seu exército de forma precoce para que Portugal descolonizasse, mas a democratização da ONU não permitiu que intervisse de forma precoce. Apenas vai insistir que os Estados-membros não apoiassem a Portugal, que Portugal não tivesse nenhum auxílio econômico, que não tivesse nenhum auxílio de outros estados neste conflito, e Portugal é totalmente abandonado no sentido de guerra. É nessa altura que Portugal vai se aliar ao regime minoritário que vigorava na África do Sul. Estou a falar do sistema do apartheid, e juntamente vão se forçando, vão se dar força e vai continuar com este regime de guerra. E portanto Portugal é pressionado a ter que descolonizar,
não descoloniza e, portanto, continua na guerra. A guerrilha vai continuar. 74, 75, 76, 79, 66, 67, 69, 69. Alguma coisa acontece no meio da guerrilha. No dia 3 de fevereiro morre o primeiro presidente da Frelimo, o saudoso presidente Eduardo Chivambo Mondlane. Por pouco o governo português tivera pensado que isto terminou, mas surge um outro homem muito forte, um outro homem mais bem determinado, o saudoso primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Sua Excelência Samora Moses Machel, que dá continuidade à guerra. 70, 71, 72, há um massacre que vai acontecer na zona de Teto, o massacre de William, mas mesmo assim a Frelimo continua voltando até um pouco em 70, se não estou em erro, ali a operação no Gordo, bem organizado pelo lado dos portugueses, mas também bem organizado pelo lado da Frelimo, e portanto aparecem os portugueses, querem atacar, não encontram ninguém, portanto são balas, são bombas, é um orçamento que terá sido criado em vão, são os homens que terão sido arrastados na metrópole em Portugal para as colônias, para perderem, para morrerem, portanto é um vexame dos vexames. E portanto no lado de Portugal é uma fome que vai se agudizar, é uma crise política que vai se agudizar, é o clamor da população que é preciso que se terminasse com guerra, porque fora está-se a condenar a guerra. E por que não se termina a guerra? E portanto são alguns soldados que são treinados, que vão rejeitar ir às colônias, são alguns soldados que vão retornar lá sem nenhuma vitória, e portanto alguns chefes de exército começam a organizar um movimento que ficará na história como movimento de força armada, como forma de organizar um golpe de Estado em Portugal e tirar o regime do Marcelo Caetano, do Estado Novo, o sucessor de António Salazar. E portanto no dia 25 de abril de 74 um golpe de Estado acontece em Portugal, que fica na história conhecido como a Revolução dos Escravos. Um novo governo é colocado lá, liderado pelo Antônio Espínola, que vai facilitar a discussão de tramitação do governo português para o recém-formado, o governo da Frelimo. Acordos são assinados no dia 7 de setembro de 74, e nesse acordo vai se contemplar que no dia 25 de junho infalivelmente devia-se comemorar a independência, porque não podia ser no dia 26, porque 26 não diz nada a Frelimo, e 25 é o dia que se forma a Frelimo, e devia ser junho, porque é junho onde houve o massacre de Moeda, é junho que houve a formação da Frelimo, e deve ser junho que deve haver a própria independência da Frelimo. E esta independência é comemorada um ano depois da independência assinada da Frelimo e o governo de transição. Amado, eu sei que há muita coisa que podíamos falar sobre este tema. O vídeo já está a ficar muito longo. Espero ter te ajudado um bocado. Deixa aí um comentário seu para que eu saiba se consegui, o que não consegui. Deixa aí seu comentário. Como é que você quer que este canal seja, como é que queres que os meus vídeos sejam gravados. E acima de tudo, inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no canal, deixa aí seu like. E muito obrigado. Valeu.